Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui para trazer o gabarito e a correção do exercício com vocês e já vou também estar postando o exercício novo, que aí eu vou deixar um tempo para vocês fazerem e aí na semana que vem eu vou postar a resolução deles já com o material novo da semana que vem de estudos, tá bom? Nessa questão aqui diz o seguinte: os gestores da empresa XBTO, essa questão aqui é a mesma que está nos slides de você que eu também vou disponibilizar para vocês, tá bom? Os gestores da empresa XPTO, ao fazerem seu planejamento, gestão de custos, encontraram os seguintes custos real e padrão do produto Y. Custo padrão, 5 metros a R$ 10 por metro. Custo real, 4 metros a R$ 13,55 o metro. A primeira questão, que é a letra A, diz assim, ó, calcule a variação total da matéria-prima consumida pelo produto Y, dizendo se é favorável ou desfavorável. Lembrando que ela é favorável quando o meu custo real é menor do que o meu custo padrão, pelaquela lógica que eu expliquei para vocês no slide da aula. Se por padrão eu achei que eu ia gastar 10 e realmente gastei 9, foi favorável para mim, porque eu gastei menos do que eu achei que eu deveria gastar, que eu planejei ter gastado. E quando é desfavorável, é justamente quando o real é maior do que o padrão, tá bom? Aqui, como a gente está falando da variação total, a gente está falando dos valores totais. É a conta mais simples. O que a gente precisa calcular primeiramente? Primeiramente, a gente vai calcular qual é o meu custo padrão. Meu custo padrão é 5 metros vezes R$ 10 por metro. Vezes R$ 10 por metro. 5 vezes 10, conta simples, vai dar R$ 50 de custo padrão total. O meu custo real foi 4 metros a 13,55 por metro. Por metro. A 13,55 reais, né? 4 metros a 13,55 reais. 4 vezes 13,55 vai dar 54,20. 54,20. 54,20. Então aqui nós temos o custo real, vou até colocar aqui, ó, real, padrão, isso aqui, né? Padrão e real. Nesse caso aqui, a gente está vendo que o meu custo padrão, ele é, deixa eu ver se acha aqui o símbolo. Nesse caso aqui, ó, o meu custo padrão, ele vai ser menor que o custo real. Como eu expliquei para vocês, se o meu custo padrão ele foi menor que o meu custo real, essa variação foi desfavorável. Desfavorável. Foi desfavorável, tá? Então o gabarito dessa questão é que ela é desfavorável, porque o meu custo padrão é menor que o meu custo real. Então a gente tem uma variação desfavorável, tá bom? Na B, é aqui que a gente entra entrando nas fórmulas, né? Que é para a gente calcular o quanto dessa variação acima ela corresponde à variação da quantidade, do preço e mista, se houver. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Nós vamos ter que fazer usando aquelas fórmulas que eu passei para vocês na aula passada, né? no slide da gravação passada, que eu vou disponibilizar para vocês também. Passada. E vamos fazer primeiro a variação da quantidade, para a gente entender qual foi a variação da quantidade. A fórmula da quantidade é
é igual a quantidade padrão menos quantidade real vezes preço padrão. Substituindo aqui a fórmula, nós temos que o delta da quantidade é igual. Qual que é a minha quantidade padrão? 5 metros. Menos, qual que é a minha quantidade real? 4 metros. Vezes o meu preço padrão. Qual que é o meu preço padrão? Lembrando aqui, galera, que é o preço, não estamos falando do preço total, tá? A gente está falando do preço unitário padrão, que é 10. Fazendo e resolvendo essa questão, nós vamos chegar ao valor de 10, né? Porque nós temos 5 menos 4 dá 1, 1 vezes 10, 10. Então, o nosso delta da quantidade foi 10. Eu vou colocar do ladinho aqui, ó. Deixa eu ir montando aqui para vocês entenderem depois. Então, delta quantidade igual a 10. Beleza. E a minha variação total é igual a 4,20. Por que a minha variação total é 4,20? Porque a minha variação ela é justamente a diferença entre, deixa eu colocar aqui, ó, variação total é igual a quantidade custo padrão menos custo real. Nesse caso aqui eu tenho custo variação total igual a, qual é o meu custo padrão total? 50 menos 54,20, tá? Esse resultado vai me dar menos 4,20. Esse menos 4,20 está me indicando que essa variação é desfavorável, tá? Desfavorável, 4,20. E aqui, ó, a minha variação total, ela tem que dar um valor desfavorável em 4,20. Eu já encontrei que a minha variação na quantidade foi um delta por uma variação positiva. Por que a gente teve um valor positivo na quantidade e teve um valor negativo no total? Porque se a gente observar logo aqui, é uma coisa bem óbvia. A gente planejou gastar 5 e gastou 4. Então a minha variação na quantidade foi positiva. Ela iria ser positiva mesmo. E ela foi. Eu tive um delta positivo na quantidade, uma variação positiva. Só que a minha variação total é negativa. Eu coloquei entre parênteses aqui para vocês entenderem que é negativa. Tá entre parênteses aqui porque é uma variação negativa. Agora a gente vai trabalhar aqui para encontrar aonde a gente teve essa variação desfavorável, né? Onde puxou isso aqui desfavorável. A gente vai ver aqui, só olhando aqui, a gente já consegue entender que essa variação foi do preço. Tá? E a gente vai ver depois se teve mista ou não, que é uma variação que misturou os dois. E aí o que a gente tem aqui, ó? Vamos fazer agora aqui, ó, o delta. Deixa eu grifar isso aqui, ó, para vocês, quando eu mandar essa fórmula, vocês saberem o que está fazendo do que. Ó, aqui está amarelinho. Deixa eu botar amarelinho. Delta da quantidade. Delta
da quantidade, delta da quantidade. Eu estou fazendo aqui. Agora eu vou fazer o delta do preço. Delta do preço. Que é igual a preço padrão menos preço real vezes quantidade padrão. Essa é a fórmula do delta do preço. Como que a gente faz aplicando, né, essa forma? A gente vai ter o meu preço padrão, ele foi de R$10. Então, 10 menos o meu preço real, 13,55. Isso tudo multiplicado pela minha quantidade padrão, que é 5. Então, o meu, deixa eu copiar aqui para ser mais rápido, o meu delta do preço, fazendo aqui os cálculos, vai dar menos 17,75. Beleza, ó. Eu fiz aqui o delta do preço, preço padrão menos preço real vezes quantidade padrão, delta do preço aí que a gente encontrou, né? Preço padrão 10 menos 13,55 vezes 5, que é a quantidade padrão. Encontrei o delta do preço negativo em 17,75. Eu pintei aqui para vocês identificarem, ficar mais visível, ficar mais fácil na hora de vocês na hora de vocês verem o gabarito, vocês entenderem de onde eu tirei cada resultado. O delta misto, como eu até coloquei lá no slide, ele é a diferença na quantidade vezes a diferença no preço. Ele é a diferença da quantidade vezes a diferença no preço. Então, nós temos que delta misto é igual a diferença na quantidade vezes diferença no preço. Diferença da quantidade vezes diferença no preço. Então, o meu delta misto vai ser igual. Qual que é a diferença na quantidade? Eu tenho 5 na quantidade, 5 metros na quantidade padrão e 4 metros na quantidade real. A diferença vai ser 5 menos 4, que é justamente a minha diferença. 5 menos 4 é a diferença de um para outro. E no meu preço, né? No meu preço, eu vou ter a diferença de 10 menos 13,55. Estou dizendo que vai ser igual a 1 vezes menos 3,55. Isso aqui vai dar menos 3,55. E aqui, vou explicar uma coisa para vocês que é importante. Deixa eu pintar isso aqui primeiro. Tá esse azulzinho aqui. Delta mista é igual a 3,55 favorável. Vou até deixar aqui favorável para vocês entenderem. Quando o meu delta misto, deixa eu puxar isso aqui para cá, para ficar mais fácil de visualizar. Agora vai caber. Pronto. Quando, vou escrever aqui também.
Beleza. Deixa eu explicar aqui para vocês. Quando o meu delta misto dá negativo, quando a gente tem um resultado nele que é negativo, a gente diz que ele teve uma variação positiva, favorável. Eu sei que é estranho e que é contraintuitivo, mas é assim que essa fórmula funciona. Quando a diferença no delta misto aqui dá negativo, a gente diz que a variação foi favorável. E quando ela dá positivo, a gente diz que essa variação foi desfavorável. Mas tem um outro jeito mais simples da gente entender isso. Eu coloquei aqui como é que é a forma, mas tem um jeito bem mais simples da gente entender isso aqui, tá? Presta atenção nessa parte que é mais importante. O que importa para mim aqui é, a partir do momento que eu encontro o delta da quantidade, o delta do preço, e eu tenho a minha variação total, deixa eu fazer até aqui embaixo, para ficar mais fácil. Eu tenho a meu delta da quantidade, que é 10. Eu tenho meu delta do preço, que é menos 17,75. E vamos dizer aqui, ó, que eu ainda não sei qual é meu misto. Eu tenho aqui, ó, mais ou menos x. Vou chamar de x, que é meu delta do y. E eu sei que isso é igual a negativo 4,20. É igual a menos 4,20. Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Meu delta da quantidade é 10 positivo, menos 17,75 desfavorável, que é um valor negativo, mais ou menos x, porque eu não sei se é mais ou se é menos x, porque eu ainda não tenho. Imagina que a gente não tem esse delta misto. Eu sei que o valor total dessa equação aqui precisa dar menos 4,20. O valor desse somatório aqui, dessa resolução, tem que dar menos 4,20. Tá? Tem que dar menos 4,20. Tá? Tem que dar menos 4,20. Esse resultado tem que dar negativo em 4,20. Então, fazendo um raciocínio de lógica, o meu delta da quantidade vai ser, aqui, nesse somatório, eu vou ter menos 17,75, que é 10 menos 17,75. E aqui eu tenho x. Vamos mudar. Mais ou menos. Estou botando mais ou menos porque eu não sei se é mais ou se é menos, tá? Fazendo o cálculo que a gente não sabe. É igual a 4,20. Então eu tenho aqui que meu delta da quantidade é menos 17,75 mais ou menos x, que a gente ainda não sabe quanto é. A gente viu aqui, mas vamos imaginar que a gente não sabe quanto é. Menos 4, é igual a menos 4,20. Isso aqui é uma questão de lógica, tá? Para a gente entender. Se aqui eu tenho menos, tá? 17,75 e o meu resultado final, né? Ó, menos 17,75 não, menos 7,75, que é 10 menos 7,75, perdão. 7,75. E aqui o meu resultado final ele vai dar negativo, tá? O meu resultado final ele vai dar negativo. O meu resultado que vai dar negativo, eu tenho que o meu delta da quantidade, se eu tenho aqui o meu delta de x, isolando aqui o x nessa equação, vai ficar x é igual, passo 7,75 para o outro lado. Eu tenho que 7,75 menos 4,20 vai ser igual a 7,35. O 7,35 ele passou para o outro lado, então ele mudou de sinal e ficou positivo. E o meu 4,20 continua negativo. Eu passo ele para o outro lado, eu tenho que 7,75 menos
4,2 é igual a 3,55. E você observa que aqui, ó, ele já bate como positivo, como um valor positivo, esse delta misto, tá? É uma lógica bem simples a gente entender aqui também. Essa é uma forma de a gente entender. Eu vou explicar mais uma forma que vocês podem entender. Dá para fazer pela fórmula lá, entendendo que o sinal é diferente. Dá para fazer desse jeito, utilizando uma equação. E dá para fazer também por lógica, que é o jeito ainda mais simples. Tá? É um jeito ainda mais simples de se fazer. Que pela lógica, se aqui eu tenho um valor favorável, vou tentar explicar a lógica aqui. Ó. Eu tenho um valor favorável em 10, um valor desfavorável em 17,75 e o meu resultado total é desfavorável em 4,20, a gente viu que aqui dá 17,75 desfavorável e aqui 10 favorável. Eu ficaria com o resultado de desfavorável de 17,75. Se o meu resultado é desfavorável em 4,20, eu tenho que ter um valor favorável para que o meu resultado favorável total não seja 17,75 e sim 4,20. Se aqui, só estou mostrando a lógica, se aqui eu tivesse um valor total de 10 desfavorável, por exemplo, aqui o total fosse 10 desfavorável, aqui o resultado desses dois daria 7,75 desfavorável. Então eu teria que ter no meu delta misto um valor desfavorável também, para somar com o meu valor favorável, meu valor desfavorável total. Entenderam? Essa é a lógica de fazer por lógica. Eu acho mais fácil usar a lógica, porque é mais simples, mas vocês podem fazer de qualquer um dos jeitos. Dá para fazer pela fórmula, né, entendendo essa mudança de sinal. Dá para fazer por equação, tá? Trocando ali o sinal de lado, só lembrar de na hora de trocar. E dá para fazer pela lógica, que aqui, se eu tenho um valor desfavorável em 4,20 e aqui o resultado desses dois deu 7,75 desfavorável, eu preciso ter um valor favorável para compensar esse meu desfavorável que está maior, e aí vai ter que ser um valor favorável no delta misto, tá bom? Dá para fazer dessas três maneiras. Eu vou estar publicando o exercício de vocês logo, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato, estarei à disposição, tá bom? Ótimos estudos.